Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje reportagens com notícias e debates que marcaram a semana. Aqui, os direitos humanos e a cidadania são destaque. Fatos importantes para você ficar ligado no que movimenta o Brasil, sempre do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos populares. Nossas reportagens foram produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. A tragédia de Mariana, com o rompimento da barragem da Samarco, que deixou 19 mortos, completa 2 anos neste mês de novembro. O episódio é considerado o pior crime socioambiental da história do país, o que deveria ter servido como um alerta sobre a situação das barragens no país foi ignorado. 2 anos depois, apenas 3.000 das 23.000 barragens existentes no Brasil são fiscalizadas como deveriam pela Agência Nacional de Águas, a ANA. A informação é de um relatório divulgado pela própria ANA. Faltam informações ainda de outras agências reguladoras para que a situação das demais 20.000 barragens seja avaliada corretamente. A denúncia é do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. O relatório de segurança de barragens de 2016 mostra que 25 barragens localizadas em 8 estados estão com as estruturas tão danificadas que correm o risco de romper. O coordenador nacional do Movimento de Atingidos por Barragens acredita que este número pode ser ainda maior, já que o relatório está incompleto. É que o levantamento feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, foi baseado num questionário respondido por apenas 9 dos 43 órgãos fiscalizadores federais e estaduais do país. A ANA tem a responsabilidade de juntar as informações todas e criar um relatório único. Ela conseguiu catalogar e registrar e cadastrar e classificar 3.200 até agora. O relatório da ANA faz parte da Política Nacional de Segurança de Barragens. É uma lei de 2010 que obriga o poder público a monitorar a segurança de barragens e exigir das empresas medidas para evitar acidentes. Deveria ser obrigação das empresas passar todas as informações e deveria ser também obrigação dos órgãos fiscalizadores, federais e estaduais, de cobrar e fiscalizar de perto. O coordenador do MAB denuncia que a maioria das barragens comprometidas não recebe manutenção e aponta a privatização como causa principal desse descaso. As barragens privatizadas, elas guardam as informações e não revelam a real situação de cada barragem, porque eles apostam que não vai ter rompimento. Então, se eles revelar e se eles admitir, exige um investimento. O especialista ressalta que a Política Nacional de Segurança de Barragens trouxe avanços. Só depois dela é que passaram a existir informações sobre as barragens no Brasil. Mas ainda há muito por fazer. Negado o direito à informação do povo, saber qual é a situação real das barragens que estão acima deles. É negado o direito, nesses casos que acontece, o direito de indenização, de reparação de todas essas questões. Não tem um plano de evacuação, se vir a acontecer isso. Qual é o plano de evacuação, de retirada desse povo? Não existe. A gente fala agora sobre a luta por moradia das 8.000 famílias que ocupam um terreno em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Junto com o movimento dos trabalhadores sem teto, elas realizaram uma marcha de 23 quilômetros que deve ficar na história dos movimentos por moradia. As famílias saíram da ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo, em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. E lá, o movimento conquistou uma vitória importante. Em reunião com os sem teto, representantes do governo Alckmin se comprometeram a discutir soluções habitacionais para a ocupação.
Para Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST, esta marcha do sem-teto até o Palácio do Governo de São Paulo ficará marcada na história e será fundamental na conquista da moradia. Essa marcha é um grito de milhares de pessoas que estão com um problema grave de moradia, que não conseguem mais pagar aluguel, que ocuparam. Essa marcha está saindo aqui da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, com mais de 5.000 pessoas que ocuparam por não ter outra alternativa. Estamos indo ao governo do estado, ao Palácio dos Bandeirantes, numa caminhada inédita de 23 quilômetros, vão ser 8 horas de marcha que está começando agora, para que a gente consiga ter uma resposta do governo em relação às demandas do movimento. O ato reuniu milhares de pessoas, inclusive idosos, grávidas e crianças. Para atender toda essa gente, o MTST contou com o apoio do movimento sindical, que doou água e alimento e ainda alugou 2 ônibus e uma ambulância. Além disso, um grupo de pessoas com experiência na área da saúde recebeu treinamento de primeiros socorros de 2 médicos para atender quem passasse mal durante a marcha. Tive uma pressão baixa, pressão alta, pessoas que têm diabetes, né? A gente está tentando socorrer, fazer os primeiros socorros, né? Alguém que passar assim, chegar a desmaio, nós temos uma ambulância de apoio, com médicos, equipe médica, enfermeiros profissionais já. Nosso objetivo vai ser a vitória. Nós vamos conseguir tudo o que nós queremos. Tem que vir, né? Porque a gente não tem casa, aí tá difícil pagar aluguel. Toda a família completa aí para vir lutar por um teto, né? Conquistar uma coisa que hoje tá muito difícil, conquistar um teto, né? Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formigueira, não atiça o formigueiro. Esse é um grito de que não dá mais, né? Não dá mais gastar 6 bilhões em emenda parlamentar para salvar um governo corrupto e dizer que não tem recurso para a moradia popular, e dizer que não tem recurso para a saúde, dizer que não tem recurso para a educação, né? Esse povo que está aqui está indignado, como parte importante dos brasileiros. Aqui está o povo sem medo de lutar! Moradores de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista, estão ameaçados de perder o primeiro espaço cultural do bairro, que é fruto de uma ocupação num prédio abandonado. A Prefeitura Regional quer fechar o local, alegando que o prédio foi vistoriado 2 vezes e foi constatada a total interdição. A Ocupação Cultural Mateus Santos oferece gratuitamente uma extensa programação para os moradores, mesmo sem nenhum incentivo da atual gestão da Prefeitura. No espaço circulam mais de 1.000 pessoas por mês. A reportagem é de Jô Miyagi. De prédio desocupado à ocupação cultural. O prédio da antiga sede da subprefeitura de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, estava sem uso havia 10 anos. Até que em setembro do ano passado, coletivos da região, onde não existe nenhum centro cultural público, resolveram dar uma utilidade para o espaço. Criaram aqui a Ocupação Cultural Mateus Santos. Temos coletivos de grafite, temos encontros de poesia, encontro de break, dança, teatro, shows, música, tem tudo. Mas agora o bairro pode perder o único centro cultural da região. Na segunda-feira, dia 30, funcionários da Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo trouxeram um ofício de interdição imediata do prédio, alegando problemas estruturais. Laudo feito em setembro, no entanto, atesta que o prédio não corre riscos iminentes. Não é necessário interditar o prédio. Esse espaço aqui dá para ficar funcionando. Se tiver uma reforma vai ser muito bom. Eu acho sensacional ter uma reforma. Vai dar mais força ainda para a ocupação e para os coletivos do bairro, porém acho que não deve parar as atividades. Os coletivos culturais veem perseguição política na tentativa de interdição. É que em maio, um dos integrantes do grupo foi ameaçado pelo secretário municipal de cultura, André Sturmi. Se for uma coisa, eu quebrar sua cara. Nossa, você vai tentar me ameaçando? Quebrar sua cara. Então quebra. Então quebra. Vai cuidar da sua vida. Quebra minha cara. Sua vida. Os próprios artistas da periferia estão começando a tomar ações que melhoram muito a qualidade de vida da região. Isso parece que incomoda muita gente. E dado a isso, a gente vem sofrendo represálias diárias. Prova disso é que estão tentando fechar o espaço. Francisco veio de longe, do Mandaqui, na Zona Norte, só para apoiar a ocupação. E a gente vê que o próprio Estado está fazendo o papel contrário, que é tentando fechar. A gente tem que se mobilizar, seja onde for,
para poder garantir a manutenção. Por ser o único espaço onde tudo é 100% gratuito e as atividades são enormes, infinitas possibilidades de exercer alguma atividade artística, eu acho que perdendo isso a gente perde um pouco essa segunda opção de seguir um caminho diferente. A ideia é que só fique na ameaça mesmo, porque vamos resistir. Em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, os moradores têm protestado contra a demolição das casas onde moram no bairro Pedreira. É que o prefeito da cidade, o tucano Gabriel Maranhão, quer construir um parque no bairro Centenário. A questão envolve a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab, que pertence ao governo estadual e é dona do terreno, e a prefeitura do município. As casas do bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra, foram construídas na década de 1920 para abrigar operários da Prefeitura de São Paulo que trabalhavam numa antiga pedreira na região. Em setembro deste ano, 10 famílias do Pedreira receberam da Prefeitura o aviso de que suas casas seriam demolidas. Cristina mora nesta casa há 40 anos. O pai dela, seu Walter, mora há 60. Agora, a casa deles corre o risco de ser demolida. Aprendi a andar nesse barraco, aprendi a falar aí dentro, criei meus filhos aí dentro, com meu pai e com a minha mãe. E hoje pensar que ele vai por um luxo, por um capricho, quer derrubar a nossa história, dói muito. É que o prefeito tucano Gabriel Maranhão quer construir a segunda etapa do Parque Linear. A parte concluída começa a cerca de 2 quilômetros daqui. A gente também quer um parque. Os meus filhos, o meu neto precisa de um parque para balançar, para brincar, com segurança. Mas não em cima da casa dos outros, das desgraças alheias. Ele falou que ia fazer parque para valorizar o turismo. Tem o pessoal que faz turismo ali, que eles fazem rapel, eles fazem tirolesa. Eles acampam lá em cima, inclusive eu já acampei, e lá está sujo, que o pessoal vai jogar lixo lá dentro. Então, se ele realmente está preocupado com o turismo da cidade, ele poderia pelo menos transformar a cidade em instância. Apesar de a demolição estar marcada para o dia 18 de novembro, no dia 27 de outubro, 2 casas foram derrubadas. E aí eles chegaram e pegaram os donos também de surpresa, entendeu? Quando o pessoal acordou, a casa já estava no chão. Aí como eles foram lá primeiro, quando eles chegaram aqui embaixo, o pessoal já estava tudo aqui para impedir que ele derrubasse aqui. E você está na sua casa e você ficar com aquele pesadelo de que o trator vai vir sobre a tua laje ali, sobre a tua cabeça, é complicado. O problema é que este terreno nem pertence à Prefeitura de Rio Grande da Serra. Ele é da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Toda essa área do bairro Pedreira, que tem 700 mil metros quadrados, era da Prefeitura de São Paulo e foi doada à Coab na década de 1970. A gente vai na prefeitura pedir uma roçar a praça, não vem roça com uma vontade, falando que não é deles, que não é responsabilidade deles, que é da Coab. A gente pede uma creche, não pode porque é da Coab. Um posto médico não pode porque é da Coab. Tudo não pode porque é da Coab. Segundo a Coab, não deu autorização para ele utilizar essa segunda etapa do Parque Linear que ele quer construir. O vereador do PT afirma que já denunciou a Prefeitura ao Ministério Público e à Defensoria Pública Estadual. A Defensoria Pública tomou uma decisão de, junto com a população, montar esse processo aí de defender eles. Daqui a pouco você acompanha no Panorama a homenagem do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos à jornalista Rose Nogueira. E uma dica de programa cultural: o Museu Afro Brasil está com entrada gratuita até 20 de novembro. A gente já volta com essas reportagens.